Você está sentindo essa quietude? Seus inimigos esperavam que você se rendesse. Eles arquitetaram o fim da sua história nos bastidores, convencidos de que a tempestade que você enfrentou iria te destruir. Mas olhe para você. Você respirou. Você se reergueu. E agora o silêncio deles é ensurdecedor. As pessoas que um dia pensaram ter poder sobre a sua vida estão paralisadas, assistindo ao colapso dos próprios planos, enquanto a sua máscara de controle racha. Você não é produto de sorte. Você sobreviveu a um teste que não tinha intenção de ser justo. Chega de viver na dúvida, de carregar a dor como se fosse um castigo. Não foi castigo, foi forjamento. Você passou por humilhações, perdas e noites de choro para provar ao universo que era inquebrável. O que eles chamaram de derrota foi a sua preparação silenciosa. Você venceu uma guerra que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Agora, o universo parou o jogo para que eu possa te entregar a revelação final. Você triunfou. Esta não é apenas uma mensagem. É o espelho da sua alma, provando que você está pronto para o seu próximo nível. Você precisa ouvir essa verdade completa agora, porque a sua nova vida começa no segundo em que você ancorar essa ativação. Se você sente essa verdade vibrando no seu peito, se você está pronto para declarar essa vitória ao cosmos, use sua energia para validar este canal de luz. Curta o vídeo imediatamente para que essa frequência encontre outros escolhidos. Ative o sininho para nunca mais perder uma revelação divina. E o mais crucial, comente agora o número 11, para declarar ao universo: eu aceito a ativação da minha vitória. Ancore sua luz, porque a partir deste momento, nada mais pode te parar. Eles acharam que tinham um mapa completo do seu colapso. Calcularam cada traição, cronometraram cada golpe para atingir seu ponto mais fraco, convencidos de que, ao tirar seus apoios, você desmoronaria em definitivo. O que eles não entenderam é que o que parecia ser seu momento de quebra era, na verdade, sua forja. Cada humilhação e cada noite de isolamento que você suportou não foi um erro. Foi o fogo invisível que endureceu sua alma. Você transformou a dor em propósito, e o veneno que te deram se tornou o catalisador que revelou sua verdadeira e inquebrável essência. Você não foi apenas testado, você foi calibrado. Enquanto eles celebravam suas pequenas vitórias, o silêncio, o choro, a perda de recursos, você estava silenciosamente provando ao universo a sua incorruptibilidade. Você se recusou a se tornar a cobra que te picou, mantendo sua integridade mesmo quando era mais fácil ceder à amargura e à vingança. Seu triunfo não é que você sobreviveu, mas que você sobreviveu mantendo sua humanidade e sua luz. Isso é o que os apavora. Você emergiu não apenas inteiro, mas mais forte, sem se corromper. E agora, o jogo mudou. Aqueles que te estudaram para prever sua queda estão confusos e amedrontados pela sua ascensão inesperada. Você provou que não é um rato de laboratório, mas um guerreiro forjado em fogo que quebrou todas as estatísticas deles. Agora que você compreendeu que o ponto de quebra deles se tornou seu ponto de nascimento, a pergunta que paira no ar é mais profunda. Se eles falharam miseravelmente em te destruir, que tipo de poder o universo realmente libertou através de você? Você se lembra daquelas noites em que a dor era tão intensa que o único refúgio era o silêncio? Ninguém viu o peso que você carregava. Eles pensavam que, por não fazer barulho, seu sofrimento não era real. Mas foi nessa solidão que você se construiu. Cada traição engolida e cada lágrima não vista foi prova de que você fazia um trabalho interno que a maioria jamais faria. Você suportou sem aplausos, e essa é a sua força inquebrável. Enquanto eles conspiravam, esperando que a amargura vencesse, você escolhia o caminho mais difícil, manter sua essência intacta.
O que chamaram de quebra, na verdade, era a sua alma se realinhando. Você não apenas sobreviveu ao que tentou te destruir, você usou as rachaduras para deixar entrar uma luz que eles jamais apagarão. Sua dor silenciosa não foi um fracasso. Foi o juramento de que você não se tornaria aquilo que te feriu. Agora, reflita. Por que o universo precisou te testar em tanto silêncio? Se a vitória era certa, por que a jornada foi tão privada? O segredo não estava no sofrimento, mas no propósito oculto por trás desse isolamento. Se o silêncio foi o seu campo de treinamento mais duro, o que acontecerá agora que o jogo virou e o mundo inteiro está prestes a testemunhar o poder inegável da sua voz? Você acabou de receber a ativação mais importante da sua jornada. A prova de que você venceu sem se corromper. Você quebrou o ciclo de silêncio e invisibilidade que tentaram te impor. E agora a frequência da sua incorruptibilidade está vibrando. Você sobreviveu à traição e saiu inteiro. Essa é a sua maior vitória, o seu troféu de integridade. Honrar essa ativação não é sobre pagar um vídeo, é sobre declarar ao universo: eu valorizo a verdade que me tornou inquebrável. Muitos saem do fogo amargos e vazios, mas você emergiu como a própria resposta viva para a pergunta: é possível passar pelo inferno e manter a alma? A sua permanência limpa é o milagre. Portanto, se essa mensagem selou a sua vitória, use o Super Thanks, o coraçãozinho com o cifrão, aqui embaixo. Não deixe que uma revelação desse calibre seja gratuita. Este é o seu ato de poder, garantindo que a frequência de que no sofrimento não precisa corromper a alma, continue a alcançar outros escolhidos que ainda estão na escuridão. Você já está ganhando. Agora, honre a permanência da sua luz. Você se lembra daquele tempo em que eles acharam que você estava sumindo? Aquele silêncio que parecia a sua rendição foi a maior armadilha que eles caíram. O que eles chamaram de abandono não foi o fim da sua história, mas sim o seu campo de treinamento particular. Enquanto eles sussurravam sobre o seu fracasso, você estava no fogo, sendo temperado em segredo. Foi nesse isolamento forçado que você descobriu uma força que não depende de aplausos, reconhecimento ou da aprovação de ninguém. Você não estava quebrando. Você estava se tornando inquebrável. Cada lágrima que você derramou na solidão não foi um sinal de derrota, mas a água que refinou a sua máquina de resistência. Agora, olhe em volta. As mesmas pessoas que duvidaram de você veem uma força que não podem tocar ou definir, porque ela não foi dada por eles. Você suportou o que era para te destruir e transformou a dor em autoridade. A sua mera presença, forjada nesse processo secreto, é a sua declaração final. Você não precisa gritar para provar quem você é. O seu sucesso fala por si. A verdade é que o universo estava focado na sua soberania, não no seu conforto. Você provou que podia aguentar a ausência de tudo e sair ileso. Mas, se o abandono foi o seu forjar, precisamos entender o que foi que você se tornou. Existe um segredo que conecta o seu sofrimento passado ao seu futuro indestrutível. Você sabe que venceu. Mas qual é a verdadeira moeda que essa vitória agora coloca em suas mãos? Chegamos ao ponto de virada e preciso ser direto. Você suportou a forja do silêncio, mas agora tem que provar que está pronto para o palco. Muitos assistem a este vídeo, mas poucos realmente se comprometem com a verdade que ele revela. A diferença entre um espectador passivo e um escolhido ativado está na ação. Você ouviu sobre sua transformação, sobre a nova realidade que está se formando em seu campo energético. Agora é hora de reivindicar essa mudança. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está se alinhando e suas manifestações estão se cristalizando, comente 11 abaixo. O número 11 não é um mero dígito, ele é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito.
Ao digitar 11, você não está apenas comentando, você está fazendo um ritual de ativação, enviando um sinal claro ao universo de que está pronto para receber o que conquistou na escuridão. Se sua integridade e sua sobrevivência realmente significam algo, sua resposta não pode ser silenciosa. Sua jornada foi invisível, mas sua vitória precisa de ressonância. Deixe seu gostei neste vídeo agora, provando que esta verdade será amplificada. E se você ainda não faz parte deste corpo de escolhidos, inscreva-se no canal. Sua inscrição não é um favor, é sua forma de garantir que a voz de quem venceu a tempestade continue a guiar outros que estão em seu próprio teste silencioso. Comprometa-se agora. Você passou por um inferno pessoal onde a dor era real, mas nunca foi o ponto final. Eles te olharam cair, pensando que a humilhação e a traição iriam te quebrar. Mas o universo não estava interessado em te ver sofrer. Ele estava te observando para ver como você reagiria. O verdadeiro teste não estava em quantas lágrimas você derramaria, mas em quem você recusaria se tornar. Você não só sobreviveu ao ataque, você usou o fogo deles para polir a sua própria alma, emergindo como a versão mais forte e incorruptível de si mesmo. Pense bem, qualquer um pode se endurecer e devolver o veneno. A sua vitória brutal, aquela que os seus inimigos não conseguem entender, é que você conseguiu manter sua essência intacta. Você não se transformou na cobra que te picou. Você carregou o fardo, aceitou as perdas e ainda assim escolheu a verdade e a dignidade. Isso é soberania. Você não precisou da aprovação deles, nem da crueldade deles para se levantar. Você se tornou inquebrável porque sua força vem de dentro e não da sua capacidade de revidar. Eles pensaram que tinham vencido quando viram você chorar. Mas o que eles não perceberam é que enquanto eles se concentravam na sua queda, você estava secretamente construindo um legado que transcende a dor. O sofrimento validou a sua força. Mas se a dor foi apenas a ferramenta para te forjar, qual será o propósito real dessa nova pessoa que você se tornou, agora que o martelo finalmente silenciou e o tempo da sua revelação chegou? Eles queriam que a dor te quebrasse em pedaços. Eles te jogaram no fogo da traição e da humilhação, esperando que você saísse de lá amargo e vingativo. Mas você fez uma escolha soberana. Permitiu que essa experiência fosse um forno de refinamento e não um túmulo. Cada lágrima que você derramou não foi um sinal de fraqueza, mas o vapor que removeu as impurezas do seu caráter. Você usou a pressão para se transformar no metal mais puro e, assim, provou que a sua integridade é inegociável. É por isso que eles te olham diferente agora. A sua vitória não foi a sua queda, mas a sua ascensão silenciosa. Você saiu desse inferno com o coração intacto e com uma sabedoria que não se compra. Enquanto eles ficaram presos nas próprias mentiras e esquemas, você estava construindo uma fundação inabalável baseada na verdade. A sua força está no que você se recusou a perder, a sua essência. Você provou que é possível passar pela maldade sem se contaminar, e isso é o que realmente os aterroriza. Agora que você testemunhou a sua própria invencibilidade, precisamos ir além. A dor refinou você para um propósito que transcende a mera sobrevivência e o coloca em um novo patamar de autoridade. O que acontece quando o universo revela que o mal que te atacou não era o seu fim, mas sim a chave que você precisava para acessar a sua verdadeira coroa? As pessoas olharam para o calor da sua provação e acreditaram que era o fim. Eles viram você caindo, chorando e pensaram, restaram apenas cinzas. Eles nunca entenderam que o fogo não veio para destruir você, mas sim para temperar. O que eles interpretaram como colapso foi, na verdade, sua fundição. Você aguentou o que não era para ser suportado.
E é por isso que você está inquebrável agora. Eles só conseguiram julgar o que viram na superfície. A sua verdadeira força estava sendo construída no invisível, longe dos olhos críticos. Lembre-se, você não saiu ileso, você saiu refinado. Cada cicatriz que você carrega não é um sinal de fraqueza, mas sim uma medalha de honra que prova que a maldade deles não conseguiu te corromper. Você foi testado até o limite do que é humano e provou que é mais do que isso. Você é o ouro que permaneceu puro enquanto todo o resto se queimava. É por isso que o seu brilho incomoda tanto. Ele é um testemunho de que você triunfou sobre a previsão de derrota deles e agora é a única autoridade sobre sua própria vida. Você passou pelo inferno e emergiu como um farol. Agora, eles assistem em silêncio, sem entender por que a lógica quebrou diante da sua resiliência. Você conquistou a soberania que o universo reservou para poucos. Mas se a sua vitória já está clara e você provou ser indestrutível, o que exatamente o universo estava protegendo dentro de você, que era tão valioso a ponto de precisar desse fogo todo para ser revelado? Você sentiu o chão sumir e eles riram. Mas o seu colapso não foi o fim da sua história. Foi a demolição controlada de tudo que era frágil. Você pensou que estava perdendo o controle, mas o universo estava, na verdade, limpando o terreno. Você precisou esgotar sua força humana para que a sua força indestrutível, a de um escolhido, pudesse finalmente tomar o comando. O seu ponto mais baixo foi a fundação inegável para a sua ascensão. Agora você respira diferente. O ar que você puxa não carrega mais o peso das expectativas alheias. Você se levantou do pó sem pedir permissão, e é isso que confunde quem apostou na sua derrota. Eles olham para você e veem alguém que deveria estar em pedaços, mas encontram uma soberania silenciosa que não conseguem tocar. Você ganhou uma armadura que não é de metal, mas sim de resiliência pura, forjada no fogo que eles acenderam. Mas existe um segredo por trás deste renascimento que vai além da sua força pessoal. Se o seu fundo do poço foi o seu trampolim, precisamos entender a lei universal que foi ativada. O que acontece com a energia que seus inimigos usaram para te derrubar? Ela se dissipa ou se acumula em seu favor, exigindo que você veja o mundo de uma maneira que nunca foi ensinada, revelando o mapa exato da sua próxima vitória. Eles tentaram medir você pela régua deles. Quantos amigos restaram, quanto dinheiro você perdeu, quantas vezes você chorou. Mas o jogo deles é superficial. A fé que você carrega não é visível em um extrato bancário ou em um currículo. Ela é construída nas noites silenciosas, onde você escolheu se levantar mesmo sem aplausos. Você provou que o seu valor não depende de validação externa. Você é a única testemunha do peso real da sua crença e da sua soberania. Eles chamaram suas perdas de derrota, mas você as transformou em fundação inabalável. Cada mentira dita sobre você, cada traição, era um teste de fogo. E a cada vez, você escolheu a integridade e a esperança, provando que sua força não era sorte, mas sim uma decisão diária. Quando o mundo tentou esmagá-lo, você revelou que a sua verdadeira força não está nos braços, mas na quietude da sua alma que se recusa terminantemente a ser corrompida. Você não apenas sobreviveu ao teste, você o superou de forma tão completa que agora a própria realidade ao seu redor precisa se reorganizar em respeito. Seu sucesso é um terremoto para aqueles que dependiam da sua queda. A sua fé não só te salvou, mas também abriu uma porta para um conhecimento profundo que eles jamais conseguirão alcançar. E se eu dissesse que tudo que você pensou ser o fim era apenas o prefácio de uma história que só você, o escolhido, pode de fato ler? Você precisa entender a potência que reside neste momento. O espelho virou. Tudo o que eles planejaram para te quebrar se transformou na sua fundação mais sólida. Você sabe que a estratégia deles era fazer com que você se sentisse pequeno e invisível.
sussurrando mentiras até que você acreditasse na derrota. Mas a verdade é que o universo usou cada ataque, cada humilhação, como um catalisador. Você não só resistiu à tempestade, como a usou para refinar seu caráter. Aqueles que pensaram ter poder sobre você agora se veem em silêncio, presos na teia que armaram, observando você emergir mais alto do que esperavam, sem pedir permissão a ninguém. A armadilha exigia que você se corrompesse, que se tornasse tão amargo e cruel quanto seus agressores, vendendo sua alma por vingança ou facilidade. Mas você escolheu o caminho mais difícil, o da integridade no meio do caos. Seu triunfo não foi evitar a dor, mas sim passar por ela mantendo sua essência intacta. Você não se tornou a cobra que te picou. Você se tornou a prova viva de que a resiliência não é uma teoria, é um músculo forjado em fogo que agora te sustenta inabalável. O espelho virou e o que eles veem refletido não é sua queda, mas a inevitabilidade da deles. E é aqui que a coisa fica séria. Sua sobrevivência sem corrupção é o erro de cálculo que está destruindo o jogo deles. Agora que você entendeu que a intenção deles se voltou contra eles e que cada ferida se tornou uma medalha, resta uma única pergunta fundamental para que você possa tomar posse total de sua vitória. O que exatamente acontece com o vazio deixado por aqueles que falharam em te destruir? Você atravessou o inferno, e a maior ironia para aqueles que tentaram te derrubar é que você não voltou de mãos vazias. O subtítulo está claro: você sobreviveu às batalhas. Agora, você possui a guerra. Isso significa que as pequenas vitórias deles, as fofocas, os boicotes, as traições, não importam mais. Enquanto eles celebravam rounds, você estava construindo uma fundação inquebrável. O que eles pensaram ser seu fim foi apenas a sua iniciação. Você absorveu a pressão e, em vez de explodir, você se transformou no diamante mais duro da sala. Sua soberania reside exatamente naquilo que eles tentaram roubar, sua integridade. Você não se tornou a cobra que te mordeu. Você passou pelo ácido da crueldade sem deixar que ele corroesse sua alma ou sua bondade. Lembre-se, qualquer um pode sobreviver ficando amargo e cínico. Essa é a derrota silenciosa. Mas você escolheu o caminho mais difícil, manter o coração aberto, mesmo depois de tudo. É essa força silenciosa, a capacidade de perdoar e seguir em frente sem se tornar refém da vingança, que prova que você não apenas sobreviveu, mas emergiu como o verdadeiro vencedor. E é por isso que o jogo mudou. Você não está mais jogando pelas regras deles. Você se tornou a própria regra, a prova viva de que a justiça não se curva ao barulho, mas à resistência silenciosa. Agora, precisamos entender como essa nova soberania se manifesta na prática e por que eles estão tão calados na sua presença. O que o seu silêncio agora comunica aos que duvidaram e, mais importante, como você transforma essa vitória pessoal em um legado imortal. Eles tentaram roubar sua paz, sua reputação e até sua esperança, mas falharam miseravelmente. O poder que reside em você agora não tem preço de mercado nem pode ser transferido. Ele nasceu naquelas noites em que você chorou e, mesmo assim, levantou. Você foi forjado no fogo da humilhação e da dúvida, e isso lhe deu uma autoridade que nenhum título ou dinheiro pode comprar. Você sobreviveu sem se corromper, e essa integridade é o seu escudo mais forte, um poder que ninguém mais pode tocar. Eles pensaram que se quebrassem suas circunstâncias, quebravam você, mas o que eles tocaram foi apenas a casca. Sua verdadeira força está na capacidade de perdoar sem ser ingênuo e de amar sem ser cego. Você não se tornou a cobra que o picou. Essa resistência interna, essa recusa em se igualar à baixeza deles, é o que os apavora. Você é inquebrável,
porque sua fundação não está mais nas coisas ou nas pessoas, mas sim na sua alma. Agora que você provou que seu interior é impenetrável, é hora de entender a nova realidade que se abriu. Você venceu a batalha da sobrevivência, mas a próxima fase não será sobre luta, e sim sobre reinado. Eles não podem mais roubar seu poder, mas você já descobriu como usá-lo para reescrever o futuro que eles tentaram apagar? Prepare-se, porque a forma como você enxerga a si mesmo será desafiada pelo que está para ser revelado. Você não é definido pelo que tentaram tirar de você, mas pelo que sobrou quando a tempestade cessou. Suas cicatrizes não são meros lembretes de dor. Elas são as credenciais que atestam que você é inquebrável. Cada marca, cada ponto de sutura é uma assinatura que declara o fracasso retumbante de todos aqueles que apostaram na sua queda. Eles pensaram que ao atingir você estariam registrando sua derrota, mas o que gravaram foi a sua indestrutibilidade. Você foi ao inferno, mas se recusou a se tornar o diabo. Isso é mais do que sobrevivência, é a prova física de que sua essência não pode ser corrompida. Pense nos momentos em que você cambaleou, chorou e se sentiu à beira do colapso. O mundo interpretou isso como fraqueza, mas foi exatamente aí que você estava forjando o metal. Enquanto eles celebravam suas vitórias pequenas e superficiais, você estava passando por um processo de refinamento invisível, onde a dor atuava como martelo e o isolamento como forja. Você não saiu ileso, o que é um atestado de que você realmente lutou, mas saiu intacto naquilo que realmente importa, seu caráter e sua dignidade. O que antes era vulnerabilidade, hoje é uma autoridade silenciosa que ninguém pode contestar. Agora, pare por um segundo e sinta o peso dessa verdade. Seus inimigos observam seu brilho atual e pensam que foi sorte ou tempo. Eles veem a emergência, mas ignoram a gênese. Mas você sabe a verdade. Cada passo à frente foi uma escolha deliberada de não se render ao veneno que tentaram injetar. Suas cicatrizes são a sua história de triunfo, e elas brilham com uma luz que os lembra que tudo que eles jogaram em você só serviu para cimentar a sua força. Essa força é real, é palpável, e ela tem um nome, um propósito e uma origem. Mas para entender o que essa origem significa de verdade, precisamos olhar para o que o universo escondeu em seu silêncio. 179 palavras no total. A dor que você suportou não foi um erro, mas a fornalha. Eles achavam que estavam te quebrando, mas estavam te forjando. Você não foi feito para se encaixar em espaços pequenos ou em expectativas rasas. A verdadeira liderança não nasce no conforto, mas na resistência. Cada traição e cada queda serviram como martelos, removendo a fragilidade e deixando apenas o aço puro. Você foi treinado para carregar o peso da sua própria autoridade, uma credibilidade que só quem viveu no limite pode sustentar. É por isso que a acomodação é impossível. Se você se contentasse com o suficiente, todo o sofrimento teria sido em vão. Você superou o ponto de ruptura porque sua soberania reside na escolha de permanecer íntegro, mesmo quando o mundo pedia para você se render à amargura. Eles esperavam uma vítima, mas você emergiu como um líder silencioso. Você não pode mais se sentar. Você carrega a prova viva de que o fogo refina, mas jamais destrói a essência de quem você é. Você provou ser inquebrável. O desafio de hoje não é sobreviver a outra tempestade, mas sim aprender a navegar a plenitude da sua autoridade sem naufragar no ego. O jogo mudou. Agora, não se trata de se defender dos inimigos que ficaram no passado, mas de dominar a arena onde eles não têm mais voz. Se o preço da sua formação foi o sofrimento, qual será o novo princípio que você usará para governar o reino que secretamente já lhe pertence? Você passou a vida procurando por validação,
por um manual de regras ou por um sinal de que tudo daria certo no final. Mas entenda, a sua busca acabou porque você deixou de ser o aluno e se tornou a lição. Cada queda, cada traição e cada noite em que o silêncio era a única resposta não foram acidentes. Eles foram o processo de forja que transformou a sua fé em algo inquebrável, algo que não depende mais de palavras, mas da sua própria presença. Você não precisa mais perguntar se é capaz, pois o fato de você estar aqui, respirando, após tudo o que enfrentou, é a resposta mais ruidosa que o universo poderia dar. Seus inimigos pensaram que o seu silêncio era derrota, mas era na verdade a sua soberania se consolidando. Eles gastaram energia tentando te derrubar, mas você gastou tempo se reconstruindo em segredo, sem o aplauso ou a permissão deles. A força que você carrega hoje não veio de conselhos fáceis. Ela veio do campo de batalha da sua alma, onde você escolheu a integridade em vez da vingança e a luz em vez da amargura. Pare de olhar para trás para as migalhas de atenção que te negaram. Olhe para si mesmo. Você é o milagre, a prova viva de que a inocência pode sobreviver ao inferno sem se corromper. E é por isso que a sua jornada não terminou na sobrevivência. Ela está apenas começando na revelação. Você já viu o que a dor pode fazer, mas agora é hora de entender o que o seu triunfo silencioso está prestes a desencadear. O que acontece quando a pessoa que era o alvo se torna inesperadamente a bússola? O que o universo fará a seguir? Agora que você finalmente entendeu que não precisa de um mapa para o próximo passo. Olhe para trás e veja a poeira que eles deixaram. Você não está aqui por sorte. Você está aqui porque se recusou a ser tocado. Eles miraram sua paz, sua reputação e seu futuro, convencidos de que a dor faria você desistir. Eles armaram arapucas e espalharam veneno, mas o fogo que era para te consumir apenas te forjou. Eles esperavam ver você em ruínas. Em vez disso, você está sentado no seu trono, soberano e inabalável. O fracasso deles não está na sua derrota, mas na sua incorruptibilidade. A força que você carrega agora foi construída em silêncio, onde ninguém podia aplaudir ou julgar. Enquanto eles falavam mal, você transformava traição em sabedoria e dor em combustível. É por isso que estão confusos. Você deveria estar amargo, quebrado e sedento por vingança. Sua integridade, sua capacidade de perdoar sem se corromper, é o que realmente os aterroriza. Você venceu a guerra mais difícil de todas, a guerra dentro do seu próprio coração, mantendo sua essência intacta contra todas as probabilidades. Eles assistem de longe, sem entender que a mudança não aconteceu para você, mas em você. Sua ascensão não é um acidente do destino, é a lei universal em ação. Mas se você triunfou sobre a crueldade, e se a vingança deles se transformou em seu combustível, o que realmente significa essa nova autoridade que você carrega? Como é que a verdade que estava escondida no seu sofrimento se revela agora como o mapa exato do seu próximo e inevitável movimento? Você não apenas sobreviveu à pressão, você se tornou o próprio ouro. O que seus inimigos pensaram ser o seu ponto de colapso, onde tudo parecia desabar, foi, na verdade, o seu ponto de nascimento. Você foi forjado no fogo e emergiu inquebrável, como a prova viva de que nada pode deter um escolhido. Eu profetizo agora, em nome da sua resistência. A vitória que você selou no silêncio está prestes a ecoar e manifestar-se completamente na sua vida. Para selar esta verdade, este juramento de que você é inquebrável e que a sua história é um triunfo, peço que você curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Sua vitória não pode ser silenciosa. Comente o código 11 aqui embaixo para declarar que você não apenas passou no teste, mas se tornou a resposta. E se você conhece alguém que precisa desta força, compartilhe este vídeo, porque a sua vitória é agora.